Hoje é culto da família e é interessante, eu estava vendo a escala de pregação, sempre, todo mês, nós recebemos uma escala de pregação, e eu não sei se é coincidência ou não, mas todas as vezes no culto da família sou eu que estou para pregar. É sério. E eu estava dizendo bem assim, ou é muita coincidência, ou o Senhor Jesus quer me usar para falar para famílias. E eu confesso a vós outros, como disse o pastor Osimar, né, que se fosse alguns anos atrás, com toda certeza, eu não teria condições de falar para famílias, porque eu venho de uma família bastante tumultuada, por uma série de situações que aconteceram e que as pessoas, no meu caso, os meus tios, os meus parentes mais antigos, não conseguiram se desfiliar quando cresceram. E isso fez com que muito malefício viesse contra a minha família. Então eu cresci num lar bastante tumultuado. Eu não sei quantos aqui cresceram em lares assim, de muito conflito, de muita disputa. As criancinhas podem se dirigir às suas salinhas. Perdão, às vezes é muita coisa na cabeça e a gente acaba esquecendo. Viu? Os pequenininhos, menos Fabiano fica aí, não é para vocês não. E com toda certeza, irmãos, algum tempo atrás, antes do Senhor Jesus, Ele chegar na minha vida, com certeza não teria nenhuma facilidade para falar para vocês sobre família. Mas eu louvo a Deus pela sua misericórdia, pela sua compaixão, que Ele me deu a oportunidade de ter uma família, a minha família. E pela graça e misericórdia de Deus, Ele me deu a oportunidade para fazer diferente, com tudo aquilo que eu vi, com tudo aquilo que eu presenciei. Embora, antes de conhecer a Cristo, eu não era gente muito boa não, eu fazia muita coisa ruim. É sério, se você quer saber mais ou menos quem era o Marcelo, antes de ser o pastor Marcelo, é só você perguntar a dona Yaraci, que ela vai dizer para você quem eu era. E quase que eu acabava com a família que Deus tinha me dado. É por isso que eu louvo fazer parte da família de Deus e pertencer a esse Deus, porque quando Ele chega na nossa vida, Ele traz conserto, amém, queridos? Ele traz conserto, Ele endireita as coisas, Ele trabalha na nossa mente, Ele trabalha no nosso coração, Ele nos dá uma nova visão, um novo alvo, novas metas, novos objetivos e um amor muito grande no nosso coração e um desejo muito grande no coração de fazer as coisas certas e não as coisas erradas. Se você é crente e está fazendo coisa errada, então vá para os pés do Senhor imediatamente, porque quem está na presença do Senhor, quem conhece a palavra do Senhor, é o tempo todo direcionado para fazer as coisas da forma correta. A carta ao 2 Timóteo vai dizer lá no capítulo 3, verso 16, no final, que a palavra de Deus nos ensina a maneira certa para viver. Isso na nossa vida individual, família, igreja. A palavra de Deus, ela nos dá as diretrizes que nós precisamos aplicar na nossa vida. E quando eu estava pensando, meus irmãos, sobre o que pregar e buscando a direção do Senhor, Deus me trouxe para esse texto, que foi o texto que o pastor Feijão pregou quarta-feira. Quem estava quarta-feira no culto, ouviu o pastor Feijão pregar justamente nesse texto. E eu louvo a Deus, porque a palavra do Senhor, ela fala conosco de formas diferentes, né, Cléia? E o texto está lá em João, capítulo 5, do verso 1 até o verso 9. Se você puder abrir na sua Bíblia ou no seu smartphone aí você pode abrir, ok? A minha versão, os irmãos já conhecem, a King James. Vai passar aqui em cima? Ok. Nós vamos usar outros textos também. E o texto de João, capítulo 5, verso 1 ao 9, vai falar sobre a cura de um paralítico. E diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali junto ao portão das ovelhas um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pórticos.
Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo então respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era sábado. Só até aí. Vamos ter mais um tempo de oração. Querido Deus, amado Pai, nós queremos, ó Deus, glorificar o Teu nome. Nessa noite, Senhor, apresentar esse momento diante de Ti, onde a Tua palavra está aberta. Essa é a Tua palavra, não é a palavra de homens. É a Tua palavra inspirada, ó Deus, que nos traz verdades, nos traz ensinamentos preciosos. E nessa noite nós rogamos, nesse culto que nós damos o tema de culto da família, que o Senhor fale aos nossos corações, enquanto família, mas também enquanto servos e servas do Senhor que se encontram aqui nessa noite. Se há porventura alguém no nosso meio que ainda não conhece o Senhor, que ainda não anda nos teus caminhos, fala com ele, fala com ela também, Pai. Peço que o Senhor use a minha vida nessa noite, reconhecendo diante de todas as minhas limitações, as minhas fragilidades, mas contanto sempre com o auxílio e a direção do Teu Santo Espírito. Nós assim oramos a Ti, pedindo em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, no Evangelho de João, nós encontramos não muitos milagres realizados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e esse é um deles. Se eu fosse perguntar aqui, numa escola dominical, qual outros milagres foram realizados no Evangelho de João, talvez você dissesse, se você conhece o texto, o primeiro milagre realizado por Jesus, quando ele transforma a água em vinho, lá no capítulo 2, é um milagre realizado por Jesus. A cura do filho de um oficial, lá no capítulo 4. Então você vai encontrar outros milagres, né? A multiplicação dos pães e peixes, por exemplo, no capítulo 6, a cura de um cego de nascença, no capítulo 9, e a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11. E no capítulo 5, esse que nós estamos vendo, Jesus cura um paralítico, um homem que fazia 38 anos que estava enfermo, numa condição triste, numa condição em que ele não tinha o poder para resolver aquele grande problema. E ele estava ali como tantos outros, buscando uma solução para a sua vida, buscando uma cura para o seu problema. E talvez você pergunte: mas pastor, o que esse texto tem a ver com família? O que o texto que o Senhor está falando nessa noite, está trazendo para a gente aqui, tem a ver com família? E quando eu estava pensando, irmãos, no texto, e Deus me trouxe esse texto para a gente compartilhar nessa noite, eu lembrei da resposta que este homem dá a Jesus, quando Jesus chega para ele e diz: você quer ser curado? E a resposta desse homem disse: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água ela é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. E a resposta desse homem, eu não sei se você concorda comigo, mas é uma resposta carregada de um sentimento de desânimo. Eu estou aqui há tanto tempo, eu venho aqui direto, mas ninguém me ajuda, eu não tenho quem me coloque nesse tanque. E eu fico pensando, meus irmãos e minhas irmãs, não somente como família, mas como homem, mulher, servos do Senhor, ou não, que esteja aqui nessa noite, quantas vezes nós carregamos lutas, batalhas, sentimentos que esmaga o nosso coração durante anos. Luta na família, com filhos, com esposas, com maridos, relacionamentos destruídos, frios.
e que a gente vem carregando durante tanto tempo, durante tantos anos. E quando eu pensei na resposta desse homem, uma resposta carregada de um sentimento de desânimo, de desesperança. É como se ele estivesse dizendo: olha, Senhor, eu já vim aqui tanto tempo, mas ninguém me coloca, ninguém me ajuda. É como se ele dissesse: olha, eu estou vindo aqui só por vir. E talvez, é interessante que eu escutei um pastor uma vez brincando, dizendo que Jesus, ele faz algumas perguntas assim que parecem perguntas engraçadas, né? Ora, se o camarada está num tanque ali, onde muita gente vai, né, baseado numa lenda, numa história que um anjo vinha lá, numa superstição, como nós vemos tantas superstições ainda no dia de hoje. Se ele está ali, obviamente que ele queria ser curado. E talvez as pessoas perguntem: mas por que Jesus perguntou àquele homem se ele queria ser curado? Obviamente, pelo tempo que já fazia que ele estava ali. Talvez, e ele revela isso na sua resposta, o desânimo, a desesperança já havia tomado conta do coração dele. E ele carregava um peso muito grande, além da sua situação, além do seu estado. E quantas irmãs e irmãos, quantas famílias hoje não estão vivendo assim? Um dia após o outro, onde não há mais alegria e parece que não há mais esperança de dias melhores. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite carregando esse peso no seu coração. O tema que eu proponho nessa noite para a gente compartilhar é: não desista, ainda há esperança. Amém, queridos? Não desista, ainda há esperança. E o pastor Ricardo, quando estava orando, me ajude, pastor, se eu errei aqui no meu... Mas o pastor Ricardo disse assim: Jesus está aqui. Você não disse isso? E se Jesus está aqui, Ele pode fazer coisas, né? Mais ou menos assim. E você crê que Jesus está aqui? Sim ou não? Eu creio que o Senhor está aqui. Ele está aqui nada mais, nada menos porque você está aqui. Ele está aqui porque nós nos reunimos aqui no nome dEle. E Ele está presente. Eu creio nisso. A história da cura desse homem é interessante, que existem alguns personagens que não mencionam o nome dele na palavra de Deus. Nós não sabemos o nome desse homem. Nós só sabemos da sua situação. Uma situação extremamente difícil. Uma situação extremamente... que trazia muito sofrimento ao coração dele. Mas a história da cura desse homem, ele nos traz alguns ensinamentos, ou alguns motivos pelo qual eu e você não devemos desistir. Devemos continuar lutando e não perder a esperança. Irmão, se tem uma coisa que acaba com a vida de um homem, de uma mulher e de uma família, é quando ele perde o ânimo e quando ele perde a esperança. Eu não sei se você já conversou com alguém, quando ele está passando por uma luta e você chega para conversar com ele, você percebe no semblante dele e na forma como ele responde as suas respostas, o quanto o coração dele está pesado. Você já conversou com alguém assim? Você já viu? Quando eu comecei a fazer o tratamento para o controle do tumor na minha hipófise, a gente tem um acompanhamento com psicólogo, né? E eu fui para o psicólogo, aí era uma psicóloga. Quando eu entrei na sala dela, ela disse: seu Cláudio, para os irmãos que não sabem, meu primeiro nome é Cláudio. E eu entrei, ela disse: tudo bom com o senhor? Eu digo: tudo bem. Ela disse: ok, pode entrar. Eu entrei. Como é que o senhor está? Eu disse: estou bem. O senhor está bem? Eu digo: estou. Aí ela pegou e olhando lá no prontuário: o senhor está bem mesmo? Eu digo: estou. Aí eu perguntei: por que a senhora perguntou 3 vezes se eu estava bem? Ela disse: não, porque eu estou vendo aqui no seu prontuário que o senhor vai fazer, o senhor fez uma cirurgia pesada, ou melhor, o senhor vai fazer uma cirurgia pesada, um controle pesado, com radiação na cabeça, cirurgia e tudo, e eu gostei de ver a sua atitude. Aí eu disse: obrigado, porque eu confio no Senhor, eu confio que vai dar tudo certo. E lá se vão
18 anos naquela cirurgia até hoje. E eu perguntei a ela: a senhora sempre faz essas perguntas? Ela disse bem assim: meu filho, tem pessoas, tem pacientes que quando chegam aqui na minha sala, eu percebo que o tratamento não vai dar certo só pela forma como ele olha para a gente. Porque existem pessoas que já olham com semblante de derrota, de desânimo, de desesperança. É por isso que eu achei estranho a forma como você entrou. Então, a história desse homem, ele me ensina alguns motivos, pelo menos eu trouxe 3, e eu não quero segurar vocês muito tempo, porque eu acho que a palavra de Deus não precisa de muito tempo para falar o nosso coração. Mas eu trouxe pelo menos 3 motivos pelo qual nós não devemos desistir diante das lutas, das batalhas que enfrentamos na família, nos nossos relacionamentos, ou não, na nossa vida no trabalho, ou em qualquer lugar que você esteja, ou que você esteja passando. Pelo menos 3 motivos. E o primeiro motivo pelo qual eu penso que nós não devemos desistir. Estou apanhando aqui desse negócio. O primeiro motivo pelo qual eu e você não podemos desistir e perder a esperança é porque Jesus nos vê no meio da multidão. Amém, queridos? Jesus nos vê no meio da multidão, e não somente isso, Ele sabe muito bem o que nós temos enfrentado. Jesus, Ele nos vê em meio à multidão, e Ele sabe muito bem o que nós temos enfrentado. O texto no verso 6 diz: Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que ele estava assim havia muito tempo. E interessante que o texto nos diz que havia uma multidão de pessoas doentes, enfermos, coxos, cegos, paralíticos, todos movidos pela mesma superstição, que ali um anjo ia agitar a água, e aquele que entrasse primeiro quando a água agitava, ia ser curado de todo e qualquer mal, que na verdade era uma superstição. Depois foi descoberto que havia uma questão no subterrâneo lá, que mexia com as águas e tal, e as pessoas eram movidas por essa superstição, e estavam ali justamente para serem curadas, para serem aliviadas dos seus problemas. Então havia muita gente, mas Jesus fitou os olhos naquele homem. E talvez você pergunte: mas pastor, por que diante de tantas pessoas Jesus olhou logo para aquele homem? Eu penso que o texto nos dá essa resposta. E a resposta dele também nos dá. Ele diz: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar nas águas. Então eu entendo que não havia ninguém com aquele homem. Ninguém se aproximava dele. As pessoas estavam simplesmente preocupadas em resolver os seus problemas. Não havia ninguém para ajudá-lo a vencer a grande concorrência que existia para adentrar naquele tanque e receber a sua cura. E o texto, meu irmão, é muito claro quando diz que Jesus sabia que aquele homem havia muito tempo estava naquele estado. 38 anos de sofrimento. E assim como Jesus viu aquele homem, Jesus sabe e conhece exatamente a minha vida e a tua vida. Eu estou olhando aqui para um grupo de pessoas, não somos muito. Hoje teve Enem, amanhã tem feriado, assim como foi no feriadão no domingo passado. Mas eu não conheço profundamente a vida de vocês aqui, assim como vocês não conhecem a minha. Mas há alguém aqui nesse lugar que conhece exatamente como está a sua vida. Há alguém aqui nesse lugar que conhece e sabe exatamente como você chegou aqui nessa noite. Há alguém nessa noite aqui que conhece a tua luta, o teu problema, as tuas tribulações. E Ele está olhando para você nesse exato momento. Você crê nisso? Sim ou não? Eu não posso olhar para a Mônica e dizer: Mônica, você está passando por isso, a não ser que ela compartilhe comigo. Eu não tenho esse poder. E no meio daquela multidão, Jesus olhou para aquele homem a qual não recebia ajuda de ninguém. Ele se sentia só.
diante da sua luta, diante do seu problema. E se tem uma coisa, irmãos, que acaba com o nosso coração, é o sentimento de solidão, sim ou não? Quando a gente olha para um lado e para o outro e a gente não vê ninguém que possa estender a mão para a gente. Ou talvez pessoas que não se interessem pela luta que eu estou enfrentando. E talvez eu simplesmente me retraia e não queira compartilhar dos meus problemas com outras pessoas. E eu aprendi com o pastor Ricardo, numa conversa que eu tive com ele. Pastor Ricardo, ele é psicólogo. Posso dizer? Posso, não posso? Ele é psicólogo. É porque eu não pedi autorização dele. Vai que ele me processa depois, né? Brincadeiras à parte. Que a melhor coisa que tem é você abrir o seu coração. Não é não, Ricardo? A melhor coisa que tem é você abrir o seu coração. Você ter pessoas com quem você pode compartilhar das suas lutas. Obviamente que você não pode compartilhar com todo mundo. Mas existem pessoas que você pode abrir o seu coração e compartilhar aquilo que você tem enfrentado com ele e com ela. Eu louvo a Deus, irmãos, esse ano, no dia 16 de dezembro, eu estou completando 29 anos de casado. Glória a Deus. E eu tenho uma esposa que eu posso abrir o coração com ela. E isso é uma bênção, irmãos. Porque muitas vezes, essa semana mesmo, eu cheguei em casa e eu disse, minha filha, eu estou passando por isso, estou passando por isso. E ela sempre me dá uma palavra de esperança. Creia no Senhor. Creia em Deus. Coloque diante dEle. Não esquenta a tua cabeça, isso vai passar. Deus está no comando. Não é bom quando você encontra uma pessoa assim? Que você pode rasgar o seu coração, até usar o ombro para chorar. Porque isso acontece muitas vezes. Eu lembro que um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu estava me recuperando de uma cirurgia na cabeça, eu recebo o diagnóstico, agora você está com câncer na tireoide. Eu digo, misericórdia. E esse homão velho aqui se derreteu no ombro da minha esposa. O meu melhor amigo é o meu amor. E eu lavei o ombro dela com as minhas lágrimas. E naquele dia, quando nós conversamos, eu senti uma paz tão grande no meu coração. Como é bom você ter pessoas que você pode contar. Esse homem não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, ou que quisesse ajudá-lo. Mas Jesus o viu. Jesus sabia qual era a sua luta. Jesus sabia, ele conhecia as frustrações, as decepções daquele homem. Assim como ele conhece as minhas frustrações e as tuas. E as nossas decepções. Ah, meus irmãos, quantas noites muitos de nós passam sem dormir, tentando procurar uma solução para os nossos problemas. Quantas vezes de noite a gente molha o travesseiro da gente com lágrimas, sem saber o que vai fazer no outro dia ou naquela semana, diante de uma situação, diante de uma luta, diante de uma batalha. Coisas que o seu pastor não pode ver, coisas que o seu líder não pode ver, mas Jesus está vendo. Jesus está vendo. Amém, queridos? Jesus está vendo. Jesus está olhando para o teu coração e Ele sabe como você está, como você chegou aqui nessa noite. Jesus está vendo você. Amém, queridos? Por isso não desista, não perca a esperança. Caiu de novo. Mas existe uma segunda, ou pelo menos um segundo motivo pelo qual eu não devo desistir e nem desanimar. É porque além de Jesus me ver, conhecer a minha luta, saber do meu estado, Ele se compadece de mim. Ele se compadece de nós. Amém, queridos? Jesus chega naquele homem. Ele chega diante daquele homem que as pessoas tratavam com indiferença. Não olhavam para ele, cada um querendo resolver o seu problema, o seu dilema. Ao realizar o milagre que esse homem tanto almejava, tanto buscava, Jesus expressa a sua grande compaixão.
Jesus sabia todo o drama que esse homem estava enfrentando. Ninguém se importava com ele, ninguém se compadecia da situação. Mas Jesus não somente o viu em meio à multidão, Jesus se importou com ele. E que exemplo para nós como igreja, irmãos. Que exemplo para nós como servos e servas do Senhor. Nós precisamos nos importar com a dor e com a luta dos nossos irmãos. Para mim, o que faz com que a igreja ela tenha a cara de Cristo, as características de Cristo, é quando ela coloca em prática aquilo que nós vemos na vida e no ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus olhou para aquele homem, Jesus viu, Jesus se aproximou dele e Jesus o tratou com compaixão, com piedade. E isso é um exemplo para mim e para você como servo do Senhor. Eu preciso me importar com a luta que o meu irmão e que a minha irmã está enfrentando. Uma vez eu escutei um pastor dizendo bem assim: se você não quer ter responsabilidade com um irmão e com uma irmã sua, não pergunte como ele está. Porque se ele disser, estou passando luta, você já tem uma responsabilidade de estar orando por ele. Vou orar por você. Se ele quiser abrir o coração, bênção. Se não quiser, vou estar contigo nessa batalha. Vou entrar com você nessa luta. Conte com a minha oração. Conte com o meu clamor ao Senhor. Jesus fazia isso. Jesus se importava com as pessoas. Jesus se compadecia com as pessoas. Abra sua Bíblia, ou então ele vai projetar aqui Marcos, capítulo 1, verso 41. Já está? Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, Marcos capítulo 1, verso 41. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jesus estava pregando na Galileia, quando um homem leproso se aproximou dele. Olha só, um homem leproso que a gente também não sabe o nome. Sabendo do poder do Senhor, o leproso pediu que Jesus o curasse. Ao ver o homem no seu sofrimento, Jesus ficou profundamente compadecido, estendeu a mão e o curou. O mesmo Jesus, o mesmo Senhor, uma situação um tanto quanto parecida, de um homem que estava enfrentando uma luta muito aquém daquilo que ele poderia fazer para resolver. Ele estava com lepra, estava destinado a morrer pela lepra, mas Jesus se compadeceu profundamente daquele homem. Mateus capítulo 9, verso 35, diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. No verso 36 diz: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Mateus capítulo 14, verso 13, nos mostra que Jesus se retirou num barco para um lugar deserto, mas as pessoas souberam disso. E diz o texto que multidões vieram das cidades seguindo-o por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Mateus capítulo 15, verso 32, Jesus mesmo, o próprio Jesus, expressa verbalmente esse sentimento quando ele chama os seus discípulos e diz: tenham compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não têm o que comer. E para finalizar, Tiago capítulo 5, verso 11, vocês ouviram a respeito da paciência de Jó e sabem como o Senhor fez que tudo acabasse bem, porque o Senhor é cheio de misericórdia e de compaixão. Irmãos, e eu não sei como é que você vê isso, mas saber que eu sirvo a um Deus que me vê no meio da multidão, que se aproxima de mim e que se compadece de mim, isso traz um alívio muito grande para a minha alma. Isso traz um alívio muito grande para o meu coração. Saber que o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, aquele que tem todo o poder, toda a autoridade, Ele está me vendo. Ele conhece as minhas lutas e Ele me trata com compaixão e com piedade.
Isso faz, irmãos, que eu não lance minhas expectativas em pessoas. Eu espero que você entenda isso. Pastor Feijão trabalha há muitos anos, agora ele está como capelão no Valfredo Gugel. Eu fico pensando quantas vezes esse homem não passou por leitos e viu homens e mulheres enfermas e encheu o coração de compaixão. E eu louvo a Deus que Deus tem usado esse homem para trazer cura para muita gente ali. Eu olho para Rafael e Ronaldo, que são muito envolvidos em missões. Quantas vezes não visitaram lares que as pessoas muito mal têm o que comer? Sim ou não? E a gente sai muitas vezes desses lugares com o coração compadecido. E eu louvo a Deus por isso, porque significa que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E quebranta o nosso coração para situações como essa. Jesus olha para aquele homem, Jesus se compadece dele. Meu irmão, minha irmã, Jesus se compadece de você. Você crê nisso? Jesus olha para mim e para você com compaixão. Compaixão tem a ver com piedade. Ele não nos trata com indiferença. Eu disse que não ia demorar muito. Existe um terceiro motivo pelo qual eu não devo desistir e devo manter acesa a esperança no meu coração. Porque Jesus não somente me vê no meio da multidão, conhece o meu estado, e não somente se aproxima de mim com um sentimento grande de misericórdia e compaixão, mas o terceiro motivo é que Jesus tem palavra de cura e de restauração para as nossas vidas. Amém, queridos? Jesus chega naquele homem, Jesus se aproxima dele, e Jesus pergunta: querido, você quer ser curado? Às vezes eu converso muito com o pastor Feijão, porque ele tem esse ministério, Deus o abençoou com esse dom. Obviamente não é todo mundo, é quem Deus direciona, né, Feijão? E um dia desse eu estava na praia e ouvi uma pessoa chegando com uma filhinha deficiente no braço. Irmãos, eu fiquei com o coração tão compadecido, Feijão. Eu disse: Senhor, eu queria receber esse dom do Senhor. Obviamente que Deus é que vai direcionar, mas se pudesse chegar na vida daquela menina e colocar minha mão sobre a cabeça dela e aquela menina restaurar a sua saúde. Oh, meu irmão, como isso seria tremendo. Como o nome do Senhor não é glorificado quando situações como essa acontecem. Essa semana mandaram um vídeo para mim de uma menina que estava num culto de cadeira de roda. E foi ministrada uma palavra de cura sobre a vida dela, e aquela menina se levantou da cadeira. E houve um fogo tão grande naquele lugar. As pessoas começaram a glorificar o nome do Senhor. Jesus tem palavra de cura para a minha vida e para a tua vida. Jesus tem palavra de restauração e de cura para os relacionamentos familiares. Jesus tem palavra de cura e de restauração para a minha família e para a sua família. É por isso que nós não devemos desistir, independente da intensidade da batalha, independente da luta que nós temos enfrentado. Nós temos aquele que está próximo de nós, aquele que jamais nos trata com indiferença, mas nos trata com compaixão. Ele tem palavra de cura e de restauração para a minha vida e para a tua vida, meu irmão. Nossa irmã Cléia está aqui, Henrique está dodói. Quantas vezes você já não viu Deus restaurar casamentos, Cléia? Você que lidera o ministério de casais, quantas vezes? Quantas vezes casamentos que todo mundo dizia que não tinha mais jeito, você ministrou para muitos. E Jesus chegou lá e trouxe cura e trouxe restauração. Vocês não sabem, mas a minha esposa me disse uma vez que ela estava pensando em me deixar. Mônica regalou os olhos aí. Por quê? Porque não é fácil você estar casado com um camarada que chega quase todo dia com a cara cheia de cachaça, meu irmão. Fedendo a cigarro. E outras coisas mais. E ela disse a mim: meu filho, e me deu uma tristeza tão grande porque Deus sabe o quanto eu amo minha esposa. E ela disse: eu estava pensando em lhe deixar.
Mas Jesus chegou no nosso lar. Jesus chegou na nossa família. E Jesus trouxe cura e trouxe restauração. É por isso, meu irmão e minha irmã, que eu quero que você pense nisso. Se você tem enfrentado luta na sua família, no seu casamento, no relacionamento com seus filhos, ou você tem enfrentado lutas na sua vida pessoal, individualmente falando, não desista. Tenha esperança. Jesus tem palavra de cura e de restauração para mim e para você. Olha só que pergunta: queres ser curado? Você quer ser curado? Você quer receber cura para o seu coração ferido, magoado? Eu não tenho poder para trazer isso para você. Mas o Deus da palavra que eu estou pregando, Ele tem poder. Irmãos, me dá uma tristeza no coração quando eu acompanho casos de pessoas que estão passando por lutas e às vezes a gente chega para ajudar e as pessoas dizem bem assim: é isso mesmo. Fazer o quê, né, pastor? Essa pessoa está desanimada, essa pessoa perdeu a esperança. É viver um dia após do outro, pastor. Deixa a vida me levar, como diz o cantor lá secular. Meu irmão, a gente tem que ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Quem traz cura para a nossa vida, para o nosso casamento, para o nosso lar, para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, é Jesus Cristo. Antigamente o pastor Simar dizia bem assim: as pessoas dizem que pau que nasce torto, morre torto. Lembra desse negócio? Mas quando Jesus chega, Ele endireita, Ele deixa bem retinho. Pense num pau torto que está aqui diante de vocês. Oh, meu irmão, se eu pudesse testemunhar o que Deus fez na minha vida, você não tem ideia do que Deus fez na minha vida. E o melhor de tudo isso é que Ele tem palavra de cura e de restauração para a minha vida hoje. Mas muitas vezes, quando o nosso coração está cheio de desânimo e desesperança, às vezes a gente age mais ou menos como Marta e Maria agiram quando Jesus chegou na casa dela. Você lembra o que foi que elas disseram para Jesus? Senhor, Jesus, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? Jesus estava dizendo para Marta e para Maria: eu sou a ressurreição e a vida hoje. Eu tenho poder para fazer hoje. Mas o homem estava morto há 4 dias. E as irmãs disseram bem assim: Jesus já está fedendo. Quantos casamentos já não estão assim? Quantos relacionamentos já não estão assim? Há tanto tempo, já está fedendo. Não tem mais vida. Mas quando eu olho para esse texto, de um homem que não tinha mais solução humanamente falando para ele, mas Jesus chega até ele, ministrando uma palavra de cura e de restauração. Você quer ser curado? Você quer ser curado? Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha saído da sua casa hoje, pedindo que Deus trouxesse uma palavra de esperança para a tua vida. Pois bem, ouça o que Jesus nos diz no livro do profeta Jeremias, capítulo 32, verso 27. Coloca aí, Pedro, por favor. E eu queria que nós pudéssemos ler juntos. Botou? Vamos todos ler juntos? Vamos lá? Eis, cadê vocês? Estão aqui? Foram arrebatados? Não? Vamos lá. Eis que eu sou o Senhor,
o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? Só vocês, vamos lá? Existe algo que Deus não possa fazer, meus irmãos? O Senhor está falando justamente isso. Não existe nada que eu não possa fazer. Não existe doença que eu não possa curar. Não existe problema insolúvel que eu não possa trazer solução. Não existe muralhas que eu não possa fazer cair por terra. Não existe relacionamentos frios que o Senhor não possa trazer novamente o calor e o fogo necessário para que haja harmonia no lar, para que haja amor entre os relacionamentos, entre os cônjuges. Restaurar aquilo que muitas vezes o diabo tem tirado da nossa casa e da nossa família. Enche o seu coração de esperança nessa noite, meu irmão, minha irmã. Não se acomode com a situação que você tem enfrentado, não. Deus é poderoso para fazer um milagre. Deus é poderoso para trazer vida, trazer cura, trazer restauração. Não entre nesse engodo do diabo que diz assim, não tem mais jeito, desiste. Se acostume desse jeito. Não, eu creio num Deus que pode todas as coisas. Esse Deus está vivo, Ele está aqui nessa noite. Ele contempla a minha vida, Ele contempla a tua vida. Ele sonda o meu coração, Ele sonda o teu coração. Muitas vezes Ele sabe que nós não há mais nem forças. Mas aí Ele vem e nos levanta, e nos dá força, e fortalece os nossos joelhos, e nós nos colocamos de pé. Oh, meu irmão, minha irmã, quantas vezes eu já pensei em desistir, quantas vezes, mas vem o Espírito Santo de Deus e diz, eu sou contigo, não desista, creia somente. Nós não somos, irmãos, como aqueles que estão ali fora, que muitas vezes não conhecem o nosso Senhor, que não tem a palavra de Deus no seu coração, e diante de lutas, desistem. Nós precisamos crer que esse Deus está vivo. Nós precisamos crer que esse Deus está muito próximo de mim e de você. Na verdade, Ele habita em nós. Oh, Jesus. Oh, Deus. Quer ser curado? Você quer cura para os seus relacionamentos no lar? No seu casamento? Coloca a tua vida nessa noite diante do Senhor. Não com um coração cheio de desânimo. Não, mas mediante a palavra do Senhor, diz, Senhor, eu creio que Tu podes fazer. Eu creio que Tu podes operar. E sempre quando eu falo de situações impossíveis, de milagres, eu sempre me lembro de Ana, uma pessoa igual a mim, a você, limitada, frágil, diante de uma situação impossível. Não tinha como ela ter filho naquele tempo, a gente sabe disso. Ela colocou a sua petição diante do Senhor. E eu amo quando a palavra de Deus diz que quando ela saiu, o semblante dela era diferente. Nós vamos orar daqui a pouco. Nós a chamamos aqui à frente. Mas você ainda pode de fato colocar o seu coração, a sua vida, o seu lar, a sua família, as suas lutas, as suas pelejas diante do Senhor, mas com o coração cheio de esperança, dizer, Senhor, eu creio, Senhor, que Tu podes fazer. Alguns já dizem que está na UTI, que já está cheirando mal, mas nessa noite eu ouvi que Tu pode trazer cura e restauração, e eu creio nessa palavra. Oh, meu irmão, eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Será que existe algo demasiadamente difícil para mim? E eu quero encerrar com 2 aplicações apenas. Primeiro, Deus não está alheio ao nosso sofrimento. Ele não nos trata com indiferença. Está sempre próximo quando precisamos dele. E a segunda aplicação, as nossas lutas, por maiores e mais brutais que possam ser, não se comparam com o poder,
a autoridade que o nosso Senhor Jesus tem sobre tudo e sobre todos, e com apenas uma palavra Ele pode operar um grande milagre em nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Eu disse que não ia demorar, até porque eu não estou podendo demorar muito. Os irmãos mais próximos sabem. Mas eu queria cantar uma canção para a gente finalizar. É uma canção que diz justamente que nós não podemos desistir. Nós devemos continuar lutando. E conforme nós formos ministrando essa canção, eu peço que, se você ouvir essa palavra, se essa palavra falou com você nessa noite, você encheu o seu coração de esperança, você fique em pé onde você está, para nós orarmos por você. Amém?